Olá, bem-vindos à nossa terceira videoaula, onde abordaremos personalidades gaúchas históricas. Nesta videoaula, então, nós abordaremos algumas personalidades gaúchas que marcaram a história do povo rio-grandense de alguma maneira. A intenção dessa videoaula, no entanto, não é exaltar os feitos desses indivíduos, mas apresentá-los e propor uma reflexão, acerca da importância dessas pessoas para a formação histórica e cultural do povo gaúcho. Nós destacamos aqui então, em primeiro lugar, Anita Garibaldi, essa que, apesar de não ter nascido no Rio Grande do Sul, nasceu em Santa Catarina, outro estado brasileiro, mas que ela tem uma importância grande, pois ela, junto de seu marido José Garibaldi, atuou, teve uma participação ativa durante a Revolta Farroupilha, revolta que nós já comentamos em outra videoaula. Seu nome de solteira era Ana Maria de Jesus Ribeiro, né? E em memória a ela, existem diversos monumentos que foram erguidos no Brasil e na Itália, onde ela faleceu. Exatamente. Passando já para a nossa próxima personalidade, nós temos Luiz Carlos Barbosa Lessa, Ele que foi um importante membro, que na verdade criou o movimento tradicionalista gaúcho e o primeiro CTG, Centro de Tradições Gaúchas, Onde são feitas os eventos referentes à nossa tradição, E é importante dizer, que por ele ter sido um historiador, escritor, ele recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Letras por uma obra Os Guaixos, onde ele descreve esses valores culturais gaúchos com base no tradicionalismo gaúcho que a gente já abordou nas nossas videoaulas. Uma curiosidade, Alessandro, é que, como tu colocou no slide, ele é nascido em Piratini, esta que foi capital durante a Revolução Farroupilha, né? Capital da República Rio-Grandense. Exatamente. Temos aqui também uma figura histórica bastante controversa, porém muito importante, que é o Bento Gonçalves da Silva, Ele que foi um dos líderes da Revolta Farroupilha. Novamente nós trazemos, a Revolta Farroupilha como esse evento importantíssimo da nossa história. Por ele é uma referência histórica assim, controversa, devido a algumas releituras que a gente faz, Ele tem essa imagem um pouco ambígua, Hoje conhecido mais como Estancieiro, né? Ele dá um nome também à Avenida Bento Gonçalves, né? Que é bem importante. É uma das maiores avenidas aqui do nosso na Porto Alegre e também o município de Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente, isso para mostrar, a importância dessa figura. Aqui nós trazemos também a Elis Regina, essa que é nascida em Porto Alegre, foi uma cantora altamente reconhecida pela sua competência vocal e presença de palco, sendo considerada a melhor cantora popular do Brasil da sua época. Ela era tão popular que durante a ditadura militar do Brasil, onde havia uma forte censura por parte dos militares, a sua popularidade impediu que ela fosse presa, mostrando assim essa grande importância da popularidade dela. Durante a ditadura, ela, em vez de ser presa, ela também foi utilizada como material de marketing, né, para a ditadura. Então, ela teve que compor algumas músicas com um duplo sentido, para que as pessoas entendessem que ela continua criticando, indo contra os princípios que a ditadura instaurava no Brasil. Existem estátuas e vários monumentos em homenagem a ela, um deles na usina do gasômetro, né, um marco turístico aqui em Porto Alegre, e na Casa de Cultura Mário Quintana. E existe um espaço dedicado ao acervo Elis Regina, com diversos materiais relacionados à sua vida e obra. Inclusive essa casa de cultura Mário Quintana, nós em breve vamos abordar também porque que ela recebe esse nome, e a importância cultural dela para o nosso estado. Antes disso, vamos tratar aqui de Érico Veríssimo, Provavelmente já devem ter ouvido esse nome em algum lugar, porque ele foi um dos mais populares escritores brasileiros do século XX. Então, ele tem obras traduzidas em mais de 15 línguas, E ele é reconhecido mundialmente. Foi vencedor de diversos prêmios e títulos em virtude das suas mais diversas obras. A casa de sua família em Cruz Alta hoje é um museu que faz parte da Fundação Érico Veríssimo. É bem interessante e é um ponto turístico aqui do estado. Exatamente. Esse, então, uma das figuras mais emblemáticas da nossa história, Getúlio Donélis Vargas, que nasceu em São Borja. E, bom, é assim, é difícil até tratar de toda a carreira política, toda a sua biografia, porque ele foi presidente do Brasil por duas vezes, A primeira vez como um ditador e na segunda como um presidente eleito pelo voto. Mas toda essa sua carreira política ela é bastante controversa, seria difícil,
elencar todos os feitos de Getúlio Vargas, porque o governo dele se estende por muitos anos e há bastante eh, pontos altos e baixos, onde ele é visto às vezes como um ditador que utilizou do seu poder para se consagrar, né, na política e se manter no poder, e por vezes ele é visto como alguém que lutou por causas trabalhistas, pelos pobres, né, ele é tido como o pai dos pobres, então ele tem essa imagem bastante ambígua e controversa. A Fundação Getúlio Vargas é uma importante instituição de pesquisa que leva seu nome em sua homenagem, né? Porque durante seus vários anos de governo, ele tratou de fazer vários investimentos na parte da indústria, da indústria estatal principalmente. Uh, e outro ponto interessante que é legal de comentar do Getúlio, né? Eu incentivo vocês que pesquisem um pouco sobre ele, porque não tem como a gente trazer tudo aqui nessa videoaula. Porém, ele fez parte da Revolução de 30, né, que foi um marco histórico na mudança política do Brasil. E também ele participou aí, com algumas políticas durante seu governo no período das guerras mundiais, né? Então é interessante conhecer ele na Segunda Guerra Mundial, é interessante conhecer a história dele e conhecer principalmente sua carta de suicídio, ali, os anos finais e como se sucedeu. Ele foi um político muito importante como presidente, como pessoa, né, e como figura histórica. Exatamente. Tratando já do nosso próximo, né, que também é nascido em São Borja e também foi presidente do Brasil, no entanto que sua trajetória política, né, ficou marcada por ter sido um presidente que não conseguiu governar, né? Ele foi o presidente que tomou o golpe militar, né? Em primeiro lugar, ele era vice-presidente, né, eleito junto com Jânio Quadros, que era o presidente. Porém, quando Jânio Quadros renunciou, ele estava, perdão, ele estava em missão diplomática na China e Jânio Quadros renuncia, ele volta para o Brasil. Porém, os militares já estavam armando um golpe para que ele não assumisse o governo, né? Todo um contexto de Guerra Fria e tudo mais. Então, um papel importante também de outro político que ficou marcado na nossa história, que é o nosso governador Brizola, né? Que pegou em armas, tudo isso para fazer com que o Jango conseguisse assumir a presidência. Infelizmente não aconteceu, ele sofreu o golpe militar, foi exilado e inclusive veio a falecer no exílio, né? Sem ter visto a redemocratização do Brasil. Tem algumas escolas que foram fundadas usando seu nome como homenagem. E esse período onde o Brizola pegou em armas, onde se teve o 4º Regimento na região sul também participando a favor da posse de Jango, foi a campanha da legalidade, né? Para quem vai ficar no Brasil, para quem vai conhecer a sua história, é um importante ponto de pesquisa e de conhecimento, é bem interessante. O Jango ele teve uma boa trajetória política, participando da maioria dos governos do Getúlio Vargas, porém não conseguiu se suceder como presidente, né? E a gente nunca vai saber como é que seria ele, ou seria bom, seria ruim, porque ele não pôde assumir, como bem relatou meu colega Alessandro. Exatamente. Temos aqui então Joaquim Francisco de Assis Brasil. Esse nome vai ser muito comum também para quem circula aqui pela região de Porto Alegre, porque há, né, a Avenida Assis Brasil, né, e também um município no Acre, outro estado brasileiro, por causa do seu papel importantíssimo como um diplomata brasileiro, né? Então, enquanto diplomata, ele fez parte, né, de um papel importante no Tratado de Petrópolis, que tornou o Acre, né, anexou o Acre como parte do território brasileiro. Em virtude disso, homenageiam ele lá nesse estado, com o município dando seu nome de Assis Brasil. E o próximo, Alessandro, Júlio Prates de Castilhos, o que a gente tem para falar dele? O Júlio Prates, né, ele tem essa imagem emblemática no nosso estado porque ele foi um dos principais autores da Constituição Estadual de 1891, né? E para quem lembra das nossas videoaulas anteriores, ele é o que dá, né, a parte do lema com teor positivista né, que faz parte do nosso brasão, né, dos símbolos lá do Rio Grande do Sul. Então ele é importante porque ele tem todo esse papel político, né? E é óbvio que ele seria homenageado, né, com monumentos e também um colégio muito famoso em Porto Alegre, que é o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, que é vulgarmente conhecido aqui como Julinho, né? Então, quem estudou
no Júlio de Castilhos provavelmente não vai falar, estudei no Júlio de Castilhos, eu estudei no Julinho. Saindo dessa área política, agora nós vamos falar um pouquinho da cultura. Então, nascido em Porto Alegre, nós temos Lupicínio Rodrigues, né? Foi cantor, compositor, também conhecido como Lupe, os mais íntimos. Compôs marchinhas de carnavais, sambas e canções. Também foi proprietário de diversos bares, churrascarias e restaurantes. Levava realmente uma vida boêmia, né? Ele é conhecido também por compor o hino do time do Grêmio, né, em 1953. Time esse que nós falamos na nossa videoaula sobre os times de futebol do Rio Grande do Sul. Exatamente. Falando agora então de Marte Miranda Quintana, né? Porque como a gente mencionou lá no slide da Elis Regina, o Mário Quintana ele é um dos mais populares e influentes escritores que temos, também bastante premiado. Recebeu, né, o Prêmio Jabuti de Personalidade Literária do Ano em 1981 e, assim, né, por ter vivido uma vida solitária, sem ter casado ou tido filhos, ele residia muito em hotéis. Em um dos hotéis onde ele viveu por mais tempo, né, o Hotel Majestic, situado no Centro Histórico de Porto Alegre, ele viria a ser adquirido mais tarde pelo governo do estado e ele se transformou num centro cultural, né, que é a Casa de Cultura Mário Quintana. Esse centro cultural é bem legal de vocês visitarem, tá? Fazerem um ponto turístico aqui em Porto Alegre. Lá, além disso, como nós já estamos, tem o acervo deles Regina e outros vários pontos e salas específicas com obras de arte, fotografias, que ressaltam essa cultura aqui do Rio Grande do Sul e da cidade de Porto Alegre. O próximo, Alessandro, Cepete Araju, acho que tu vai gostar de falar dele um pouco. Esse que é conterrâneo meu, né? Nasci em São Luís Gonzaga, onde, né, meu local de origem, e ele foi um guerreiro indígena e considerado um santo popular e também herói guarani missioneiro rio-grandense por lei. E é interessante a gente trazer, né, uma figura indígena, entre outros que a gente já trabalhou aqui, né, figuras que geralmente são homens e são brancos. Nós temos aqui, de fato, alguém que é originário dessas terras, né, e alguém que lutou, né, pelos sete povos das missões, essa região que fica ao norte do nosso estado, e ele é reconhecido por essa resistência, né, contra os ataques militares de espanhóis e portugueses contra essas missões, né, que era um local onde os jesuítas e os índios habitavam. Então, em virtude disso, ele é considerado um herói nacional, né? Nós temos aqui um monumento, né, em sua homenagem. E, bom, é interessante, né, nós trazermos uma figura indígena para né, da nossa história aqui. O próximo, mas não menos importante, Vitor Mateus, né, mais conhecido como Teixeirinha. Ele nasceu em Rolante, foi cantor, compositor, radialista e cineasta. Foi também um dos maiores expoentes da música gaúcha no Brasil e no exterior, além de ter inovado no cenário musical gaúcho, introduzindo instrumentos como a guitarra elétrica e a guitarra havaiana. Exatamente, esses instrumentos que foram importantes, né, para inovar, assim, né, uma grande inovação na música gaúcha, né, e ele tem ali a sua vasta discografia, filmes, né, que as pessoas mais antigas assistiram, né, e então esse legado ele pode ser notado não só por essa discografia, esses filmes, mas também pelos monumentos em sua homenagem, assim como a Fundação Teixeirinha, né, que tem como objetivo desenvolver talentos na área da música. Partindo já para nossas considerações finais, né? Evidentemente que nós não conseguimos trazer aqui todas as personalidades históricas relevantes que nós temos aqui nessa videoaula, porque né, demoraria muito que a gente trabalhasse todos os nomes que têm algum tipo de importância, mas também é de se notar que nós não temos aqui muitas pessoas não brancas, né, como negros e indígenas, assim como mulheres. Mas não foi de forma alguma uma exclusão por parte nossa, né? É porque realmente nós, na nossa história, né, em toda essa construção histórica do Rio Grande do Sul, esses nomes ainda não estão, né, nossos registros e é necessário uma pesquisa muito mais aprofundada para que a gente consiga trazer esses nomes e com certeza há de ter muitos nomes ainda que poderiam ser adicionados aqui e que eventualmente, né, com mais pesquisa histórica, a gente poderia elencar. Então, a gente também teve a intenção de trazer nomes que vocês podem facilmente fazer uma conexão, né, com esses locais, essas avenidas, esses colégios, pontos turísticos,
a própria Casa de Cultura Mário Quintana, né, que são nomes que vocês vão ver com muita frequência, né, se caso vocês circularem aí nas diversas regiões onde se encontram esses monumentos, esses prédios, enfim. Uh, tens mais alguma consideração, colega? Não, acho que a gente já pode passar aí para nossas referências bibliográficas, ali onde mostra as imagens em ordem de uso, tá? Todas as imagens que foram utilizadas. Logo, a própria biografia, onde nós tiramos ali o nosso embasamento histórico para tratar aqui de cada personalidade. E no mais, eu acho que é isso, Alessandro. É isso. Nós agradecemos que vocês tenham assistido essa videoaula. Nós ressaltamos mais uma vez que vários nomes ficaram de fora, mas agradecemos e incentivamos a pesquisa, né, de mais figuras e outras personalidades históricas que foram importantes para a construção da, da nossa história e da nossa cultura. E nos vemos na próxima videoaula. Até a próxima videoaula, pessoal. Tchau.